Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre o volume 24 de Hanako-kun. E, bom, como eu sempre começo, vou começar pela capa, que no caso a gente tá com esse tom bem vermelho, com o Teru, o Aoi e a Akane na capa, bem bonitos, lutando contra alguma coisa. É muito importante essa parte, porque ela tem a ver com a história. A lombada, como sempre, normal, vermelhinha, com a fonte em branco. E atrás a gente tem um poço com tentáculos, que também faz parte da história. É muito importante pra história. E a nossa capa em crochê coloridona, com os Guardiões do Tempo, com o Teru, a Nenê, a Akane, o Mitsuba e o Ko. E o Hanako ali no fundo. É muito bonito. Essa arte é muito bonita. Aí aqui a gente tem o Ko, o mini Ko e o mini Mitsuba. E atrás a gente tem a Nenê com o mistério número 2. Eu acho que eu não lembro o nome dele. Eu acho que é o 2. Se não é, ou é o 3. E aqui a gente tem o mesmo mistério, só que com Hanako. Ele normal. Mas bom, começando, né? Como a gente tinha terminado o último volume, tá todo mundo indo pra Casa Vermelha. Mas primeiro a gente vai ver o Ko e a Mitsuba pensando, por que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tem a impressão de que já veio aqui antes, mas... o Ko tava lembrando de algumas coisas, tipo, depois de visitar o cemitério, na casa da Mitsuba, encontrar uma foto que ele tinha tirado e ficou com a Senpai. Senpai, ele fica tipo, de quem era esse túmulo? Meio que assim, não tá entendendo se não é um sonho ou é um sonho. Aí meio que os dois... O Mitsuba tá tentando acordar o Ko, eles falam assim, ué, quem fica que você respondeu? Eles estão dentro da casa, eles não entendem, tipo, eles entraram, meio que apagaram. Aí assim, que eu não tô entendendo. E fala assim, por que os professores mandaram a gente vir entregar isso aqui? O que é mesmo? Aí quando o Mitsuba abre o envelope, não tem literalmente nada. Eles falam assim, ué, as luzes estão estranhas. Aí eles começam a ver umas coisas na janela. Isso que diacho que é isso? Vendo vulto, vendo assombração. Eles falam assim, vão embora. Mas todo mundo mandando eles embora. Eles ficam, meu Deus, vamos embora, vamos sair daqui. Ó, tem uma saída, tem uma porta, mas tá fechada. Já começamos bem, né? O começo do volume. E ele fala assim, ué, mas a gente saiu daqui da outra vez. Aí, da outra vez, você já veio aqui? Eu falo assim, não, a gente já veio falar assim, né? Foi um sonho. Aí eles começam a falar, né? Dessas lembranças, né? Porque eu morri, eu não fui capaz de falar nada, mas, tipo, eles começaram a conversar, né? Sobre esse sonho. O Cole falando, né? Tipo, que eles se conheceram na escola porque eles se esbarraram, começaram a se acompanhar um com o outro e, no fim, viraram amigos. Mas que... no sonho, isso não acontece. Ele passa reto e não conversa com ele. E no fim, ele meio que morre. Então, não era muito diferente do que aconteceu nessa linha nessa linha do tempo. E que essas memórias devem ser verdadeiras, né? O Mitsuba fala. Se bem que aconteceu assim, eu ter morrido e virado um sobrenatural esquisito. São lembranças bem horríveis. Mas que... eles não querem se lembrar. Tanto é que a lembrança do Ko fala pra ele se lembrar, mas ele não quer se lembrar, então o Mitsuba fala pra eles não se lembrarem juntos, já que eles não querem se lembrar. Mas que o Mitsuba tirou uma foto dele, porque ele tava quase chorando, e fala assim, tá registrada essa sua cara. Mas com isso eles vão dando uma volta e falando assim, se você não quer lembrar, a gente pode então comprar... e se empanturrar de doce, estrangeiros bizarros, e, tipo, usar toda a nossa mesada pra ir mais longe que conseguir. Aí, eles decidem de lembrar das coisas. Aí, ele fala que você não tem dinheiro, mas, mesmo assim, ele fala assim que eles têm que dar o fora daqui. No fim, o Cole fala pro Mitsuba correr, ele dá um empurrão nele, e empurra, só que o Cole some. Eu falo assim, oxi, o que aconteceu? Aí alguém... tipo, fala assim pra ele, fuja. Aí, eles estão assustando ele, coitado. Você também... tipo, meio que o Hanako com um adulto, falando que estão assustando o Mitsuba com essas vozes e tudo mais. Mas que vocês já vão ganhar 2 amiguinhos. E o Mitsuba fica assustado e, bum, acabou. Essa parte deles dois juntos. No fim, a gente vai trocar pro Teru, pra Akane, pra Nenê e pro Aoi, indo lá juntos pra Casa Vermelha. Eles entram com toda essa animação perguntando se vocês vê algo diferente. Aí, tipo, a gente vê alguns detalhes, como essa foto aqui de baixo, que normalmente eram os 2 filhos, mas na verdade só tá um.
A gente não sabe como que aconteceu, se apagaram. Só que do nada a Nenê sumiu. Sim, a Nenê sumiu, fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Alguém pegou ela. E no caso a gente viu, era o Cole. Já começamos meio estranho, o Cole pegou ela. Aí ele fala que encontrou uma coisa e tudo mais. E no caso, eles estão subindo as escadas. E a casa tá mais arrumada nessa parte. Com ela vê o Hanako adulto. E eles falam que eles têm que bolar um plano pra falar com ele. E no caso, vai o Cole e ele. O Cole e ela, tipo, vamos lidar com ele nós mesmos, em vez de chamar os outros. E, bom, ela conversa com ele, ela vai lá e, tipo, olha pra ele e dá um abraço. E fala, agora, Cole. Aí eles amarram ele. Ele fica, que é isso, gente? Eu não conheço vocês. Aí eles começam a fazer perguntas, né, pro Hanako sobre... Oxi, mas a gente vai te responder, a gente vai te soltar, mas você responda por sinceridade. Aí ela pergunta se ele é feliz agora. Aí eu fico, oxi. Mas a Nenê conta, né, que tipo, se você gosta do seu trabalho, porque não deve ser fácil, né? Não sei porque você tá me perguntando essas coisas. Aí ele pergunta se ela tá bem, que ela parece prestes a chorar. Aí ela começa a contar, né, que no outro mundo ele era um fantasma chamado Hanako-kun e gostava desse Hanako-kun. E ela queria saber que se esse Hanako desse mundo fosse feliz, então ela ficaria feliz. Ele mudar o futuro, muito tempo atrás, alguém me disse a mesma coisa, se não me engano, no meu aniversário de 4 anos. E aí do nada ele começa a se transformar, né? Porque a gente sabe que nada é bom, né? E ele responde, eu sou feliz, é óbvio. E bem assim como meu pai, minha mãe, meu irmão, você, todos. Aí ele começa a abrir aquele buraco na cara, né? Porque tem tudo isso aí. Acontece, incrível. Aí ele tenta pegar a Nenê, mas o Cole tá meio estranho, porque ele não se mexe. Aí ela fala, socorro. Aí ela grita socorro, Hanako. Então, tipo, ele meio que para, tipo, um pouco, ele meio que entra a vida. Aí o Cole dá uma na cabeça dele. Mas aí ele é meio que quase jogado pra trás e eles correm. Aí meio que muda a cena e ele tá, oxi, o que eu tô fazendo aqui? Mas ele lembra, né? Da menina. Não tinha alguém por aqui agora há um pouco tempo. Mas aí, saindo com o Cole, fica, mano, o que foi isso? Que era tão parecido com o Hanako, né? Então, realmente ele pode ter vivido mais. Mas eu acho que ele acabou morrendo dentro dessa casa. Então ele não pode ser feliz matando gente. Então o Cole fala assim, pra poder fazer o mundo voltar como era antes. Que ele quer que o mundo volte, né? Porque isso não é algo que eu não tenho como fazer. Aí isso já começa a ficar estranho, porque isso é um ponto, um ponto de algo que você não tem como fazer. Tipo, ela fica, por que o Cole falaria isso, né? Mas aí alguém tá fazendo toque-toque na porta e com isso a Nenê deixa cair um grampo. Com isso, eles dois procurando sobre isso, a Oi acha um grampo e eles acham a porta preta que tinha ali. Descendo lá pra baixo, tá o Cole e a Nenê, só que aí a gente vê, putz, cataram o Cole. Infelizmente, ele tá levando ela pro poço também. A gente sabe que no fim, o Mitsuba também deve ter sido o mesmo fim, de ter sido levado pro poço. Aí o Teru chega e dá um exorcismo no Cole. E ele fala que ele tá começando a sumir, né? Porque ele já não era mais ele, né? E ele fala, né, que isso aqui é como um grande pesadelo e a gente se vê no mundo de antes, tá? Pra Nenê. E ele some, porque, na verdade, ele não era o Cole, né? O Cole, de verdade, não tava mais ali. O Teru meio que empurra a Nenê pra ir ver dentro do poço. E a gente sabe que dentro do poço tá o corpo do Mitsuba e o corpo do Cole ali dentro. Porque a casa meio que matou eles. Meio que a casa virou o grande espírito desse mundo, né? Então o Aoi fala que eles vão usar o grande relógio e voltar para o mundo deles. Meio que a casa, eles vieram para essa casa e aí desce o Hanako falando assim, o que vocês vieram fazer num lugar desse? Aí o Teru dá uma facada no Hanako e fala assim que foi você que matou ele, não é? Aí ele empurra ele e tudo mais, falando, você fingiu ser humano, né? Foi assim com o Cole, com o meu irmão também. Aí meio que, tipo, ó, dentro do poço lá tem gente, né, morta e tudo mais. Aí ele fala assim, eu matei ele, eu tinha esquecido. E aí o Teru meio que continua dando coisa nele, mas aí ele toma uma na cabeça.
E meio que, tipo assim, a casa é o novo espírito, né? Tipo, que leva as pessoas pra lá e vai matando elas de pouco em pouco. Então, tipo, tá todo mundo lutando ali dentro com o espírito maior da casa. E todo mundo manda a Nenê ir embora. Sair dali e ela vai ir pro relógio que todo mundo vai estar atrás dela. Então, meio que, tipo assim, todo mundo vai ficar ali e vai continuar. Vão ganhar tempo pra Nenê chegar no relógio e voltar ao tempo. Com isso, ela chega na escola, meio que chorando, mas ela pergunta, né, pra eles onde é que vocês estão, tudo mais, mas meio que não obtém resposta. Então ela começa a chorar, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que aí o professor chega, o mistério número 2. Aí ele pergunta, né, qual é o nome dela e tudo mais, o que aconteceu. Então, tipo, é o Tsuchigomori. Meu Deus, o nome dele é difícil, por isso que eu não ia lembrar. Eles estão conversando, ele faz uma mágica pra tentar... Faz um cafezinho pra tentar alegrar ela, mas ela fica lembrando do pessoal lá. E ele faz uma mágica pra alegrar ela. Ele fala que foi algo que um amigo fez pra ele se sentir melhor há uns anos atrás. Aí ela chora mais, mas no fim ela fala que tem que voltar. E então, aí ela fala assim que o Hanako desse mundo é um assassino. Também sei que ele se tornou uma maldição que mata um monte de gente. E então ela precisa mudar. Ela vai fazer esse mundo voltar ao que era e salvar o pessoal. Então ela jurou. Com isso a gente termina o volume com ela no grande relógio pra voltar ao mundo. Eu achei incrível esse volume. Achei muito legal. Tô ansiosa pra ler o volume 25, que a capa também é muito bonitinha. Mas é isso que eu tinha pra falar com vocês sobre o volume 24. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, escrevam. E até!